Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo possa nos ensinar a sua palavra. Pai, aqui estamos diante da tua palavra, queremos ter o conhecimento, Senhor, das tuas palavras, que o Espírito Santo possa, Senhor, abrir o nosso coração para que a gente possa entender o que o Senhor quer nos falar esta noite. Que o teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Judas capítulo 1, versículo 18 e 19. E como vos diziam, haveriam escarnecedores nos últimos tempos, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, sendo estes os que se separam a si mesmos, os sensuais, que não têm o Espírito. Até aí, irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, Judas aqui continua falando dos falsos mestres que adentraram a igreja para trazer falsos ensinamentos, falsas doutrinas, né? Naquela época de Judas já acontecia isso. Homens com o coração completamente longe de Deus, que não tinham o Espírito Santo, entravam nas igrejas quietinho ali, dizendo que eram crentes, e ali, quando eles achavam um momento propício, eles começavam a soltar o veneno, né? Para destruir a doutrina dos apóstolos. E aqui, irmão, Judas começa a dizer, e como vos diziam? Judas está se referindo aos apóstolos mencionados no versículo anterior, o 17, bora ver o que fala o 17. Porém, amados, lembrai-vos das palavras que foram proferidas antes pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eles haviam advertido os cristãos antecipadamente sobre perigos que surgiriam dentro e fora da igreja. Então, irmãos, os apóstolos já tinham antecipadamente anunciado que haveria homens corruptos, homens que iriam invadir a igreja e trazer falsos ensinamentos. Irmãos, e isso é tão atual que estamos vivendo isso, irmãos. Olha o tempo de Judas. A igreja estava nascendo, estava sendo construída ali espiritualmente, as pessoas estavam se convertendo, as igrejas formando, e homens corruptos entravam ali para destruir, para arrancar coisas para eles. Semelhantemente o que nós vivemos hoje, irmãos. Mesma coisa, né? Os tempos que vivemos está parecidíssimo com aqueles tempos de Judas. O apóstolo Paulo fala a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Olha o que Paulo fala a Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Por quê? Porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes de pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos, acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, irmãos. Essas pessoas têm aparência de piedade, homem de Deus, tá ali, mas não é o que mostra, irmãos, mas nega o poder dela. Destes, afasta-te. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: Timóteo, cuidado com esses homens, não tenha amizade com eles, se afaste, porque o coração desses homens é um coração corrompido, irmãos. A vontade de Deus não está mais ali, irmãos. Eles já se desviaram da presença do Senhor. Eles podem ter aparência de crente, vive vamos dizer assim, uma vida cristã, mas não são crentes. E outra coisa, irmãos, Deus não deixa seu povo sem aviso. Verdade. Deus não deixa ninguém se enganar, irmão. Se você serve a Deus verdadeiramente, se sua vida está nas mãos do Senhor, se você largou tudo para viver a Deus verdadeiramente, Deus não te deixa enganado. É assim mesmo. Não deixa você cair em armadilhas. Os falsos mestres e os ataques à fé já haviam sido previstos. Então, lá dos apóstolos, eles já previam isso, que iria acontecer isso.
Então o que cabe, irmãos, a igreja hoje, atual, fazer? É ficar em alerta, irmãos. Ficar em alerta das doutrinas das igrejas. Hoje tem igreja para tudo que é vontade, irmãos. Da forma que quiser você acha igreja hoje. Mas você tem que olhar o que é que eles pregam ali dentro. Eles são submetidos à palavra de Deus? Eles ensinam a palavra de Deus? Como é o direcionamento desta igreja? Porque, irmãos, as falsas doutrinas não aparecem assim para você ver. Não, ela vem quietinha. Devagar, você nem percebe o que você está fazendo. E ali você está sendo influenciado por falsos ensinamentos. Era o que acontecia aqui no tempo de Judas. Mas Deus, com sua imensa misericórdia, Ele avisa o seu povo, irmãos. Ele avisa o seu povo. O 17 ainda, irmãos. O 18. Haveriam escarnecedores. Olha o que Judas diz. Que haveriam escarnecedores. O que é escarnecedor, irmãos? São pessoas que zombam das coisas de Deus. Escarnecedor é aquela pessoa que zomba das coisas de Deus, da palavra, do juízo divino e da vida santa. Esses são os escarnecedores. Eles zombam, eles brincam, eles fazem chacota com as coisas de Deus, né? Eles não aceitam que você tem uma vida santa, vai rir de você. Não pode fazer por quê? Hoje mesmo era você estar lá na televisão, lá pulando, rodando, se alegrando, bebendo, enchendo a cara, né? Mas quando você decide deixar isso de lado e viver uma vida com Deus, você as pessoas zombam de você, né? O termo descreve indivíduos que, olha o que é escarnecedor, irmãos, ridiculariza a fé cristã, rejeita a autoridade das Escrituras, despreza a doutrina bíblica. Então esses homens, esses escarnecedores, irmãos, o que eles faziam? Ridicularizavam a fé, não? Rejeitava a autoridade da Escritura, não se submetia à Escritura, não? Desprezava a autoridade bíblica, a doutrina, né? A 2 de Pedro capítulo 3, irmãos, olha o que Pedro diz, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3, sabendo disso, primeiro que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências. O que é isso? A concupiscência, irmãos, é a vontade da carne, o desejo do coração. Então esses homens andam de acordo à vontade deles. Eles não obedecem à palavra, eles não são homens santos, não. Eles andam de acordo com o que eles querem, que o coração direciona, né? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Olha, escarnecendo a vinda de Cristo. Onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como era desde o princípio da criação. Então os escarnecedores, irmãos, eles vêm de encontro à palavra de Deus. Eles não vão crer. Eles vão fazer chacota da sua vida, do seu direcionamento. E aqui, irmãos, estes homens estavam dentro das igrejas, irmãos, fazendo essas coisas. Hoje, irmãos, temos isso nos nossos dias hoje, irmãos. Homens que não se sujeitam à palavra de Deus. Desde que quando eu me direciono para fora da palavra, irmãos, eu não se sujeito à palavra de Deus. Se eu pego aqui um ensinamento mundano e jogo na igreja e tenho como doutrina, eu estou fora da palavra de Deus. Eu não me submeto à palavra de Deus. Estou sendo um escarnecedor, não é? Estou trazendo ensinamentos que não provêm aos irmãos. Continuando, irmãos, o 17 aí, o 18. E nos últimos tempos, a explicação últimos tempos refere-se ao período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo.
No Novo Testamento, os apóstolos entendiam que já estavam vivendo nos últimos dias. Por quê? Por quê, irmãos? A presença de oposição à verdade é uma característica dos últimos dias, irmãos. Quando as pessoas não aceitam a verdade, quando elas desprezam a verdade, quando elas procuram outras coisas que não seja a verdade, isso é uma indicação dos últimos tempos. É o que vivemos hoje em dia, irmãos. É isso mesmo. Desde quando Cristo subiu aos céus, já se inclina para os últimos tempos, irmãos. Nós, crentes em Cristo Jesus, esperamos a volta gloriosa do nosso Senhor. Aleluia, Jesus. E vivemos numa vida santa, se privando, irmãos, do pecado, abandonando o pecado, não tendo mais ligação com o direcionamento deste mundo. Então temos uma vida completamente separada, irmãos. É uma vida que é uma luta constante, a carne contra o espírito. Por quê, irmãos? Porque nós estamos presos ainda nesse corpo pecaminoso, que é inclinado ao pecado, irmãos. A corrupção está nele, irmãos. Estamos presos nele, nossa alma, nosso espírito, que já está salvo em Cristo Jesus, está preso ainda, submetido a este corpo. Então, irmãos, nós temos uma luta constante, irmãos. Uma luta na carne contra o espírito, uma luta com as intenções do mundo, irmãos. Uma luta com as mentiras deste mundo, os direcionamentos falsos. Então, irmãos, isso tudo engloba os últimos tempos, a qual os apóstolos já tinham um indício disso, desde quando Cristo subiu aos céus, né? Eles começaram a pregar o Evangelho e tudo começou a se levantar contra eles. Então, tudo aquilo que é oposição à verdade é uma característica dos últimos tempos. E hoje já vivemos nisso, irmãos. Nós estamos no meio disso, irmãos. Hoje há oposição à palavra de Deus. Estão fazendo tudo para tirar a palavra de Deus do centro, irmãos. Um simples crucifixo que estava ali dentro dos fóruns, dos lugares de julgamento, eles tiraram, irmãos. Não querem mais. Quando abriu uma sessão, se falava um pouco da palavra. Tiraram, não querem mais. Então isso tudo é oposição à verdade, né? O simples fato de pedir que Deus abençoe aquela sessão, eles tiraram. Alguns estados entraram na justiça e tiraram. Então isso é oposição à verdade. Então isso tudo indica, irmãos, que estamos vivendo os últimos tempos, né? O 18 ainda, irmãos, que andariam segundo. O que é que Judas quer nos dizer aqui com isso? A palavra andariam na Bíblia frequentemente significa vivendo ou conduzindo a vida. Judas não está descrevendo apenas ideias erradas, mas um estilo de vida, irmãos. Irmãos, essas pessoas, irmãos, não é direcionada assim com... Eles não vivem uma ideia, uma maneira, uma forma, não. Essas pessoas têm esse direcionamento como estilo de vida. A vida deles é direcionada a isso. Por quê, irmãos? Porque o coração já está corrompido, irmãos, pelo pecado. Então esse direcionamento que é longe da vontade de Deus, isso eles têm como um estilo de vida. E é isso que Judas aponta, como esses homens viviam. Não era só uma ideia que eles lançavam, não. Eles viviam desta forma, né? As suas ímpias, ímpias significa ser sem reverência a Deus, sem temor do Senhor. Judas fala, irmãos, as suas ímpias, o 18 ainda. Ímpias significa sem reverência a Deus, sem temor de Deus.
estas pessoas não reconheciam a autoridade divina sobre suas vidas. A impiedade começa quando o ser humano coloca a própria vontade acima de Deus, irmãos. Então esses homens, esses falsos mestres, eles tinham o direcionamento do coração dele em primeiro lugar. Então, irmãos, eles não se submetiam a Deus, eles não se submetiam ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, não, mas eles deixavam, em primeiro lugar, a sua vontade. E quando você deixa a sua vontade em primeiro lugar, você se torna um ímpio, uma pessoa que não tem reverência a Deus, uma pessoa que não vive para Deus, uma pessoa que não quer saber de nada de Deus, irmãos. E esses homens eram considerados ímpios, porque a vontade, o desejo deles falavam mais alto, irmãos. Assim também muitos hoje vivem assim, irmãos. Crentes dentro da igreja, irmãos, de Bíblia embaixo do braço, vivem as suas vontades e abandona o direcionamento de Deus. Por que eu digo isso? Quando você entrega a sua vida ao Senhor, irmãos, você não é mais seu, irmãos. A sua vontade, o seu desejo não domina mais, irmãos. Nós agora somos controlados por Deus, irmãos. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo vem e repousa sobre você, você se torna um templo do próprio Deus. É Deus que está habitando em você. E agora Ele te controla, irmãos. Não é mais a sua vontade, o seu desejo. Eu gostava de encher a cara de cachaça. Hoje eu não consigo mais porque Deus me controla. Aleluia. A vontade vai vir, irmãos, porque a carne, estamos aqui presos na carne, a vontade vai vir. Mas agora Deus dá força para você dizer: não quero não. Eu não me alegro mais nisso. Isso não tem mais nada a ver comigo. Esse é o homem, é a mulher que verdadeiramente esteve em encontro com Cristo, irmãos. Que as ímpias vontades não dominam mais. Mas se agora o próprio Deus te conduz a fazer a vontade dele, irmãos. E o que eram essas ímpias? Que esses homens, o que fazia esses homens ser impiedosos? Agora a gente vai ver no finalzinho do 18, concupiscências. O que direcionava esses homens para longe de Deus era isso, as concupiscências. O que é concupiscências? Eu já falei aqui, significa desejos desordenados, paixões pecaminosas, ou cobiça carnal. Esses homens eram direcionados pela carne, irmãos, pelo desejo do coração. Esses homens não conseguiam se controlar. Eles não conseguiam se submeter a Deus porque eram tomados pela carne. Irmãos, a nossa vida agora é uma luta interna, irmãos. O crente vive uma luta interna. O que é? A carne e o Espírito de Deus. Lembra que o Espírito repousa sobre você? Você é templo de Deus, mas a sua carne ainda está viva. Você está vivo, os desejos ainda estão ali, amortecido por um tempo, mas sempre ele quer voltar, irmão. Sempre quer dominar novamente. Então há uma luta, uma batalha dentro de você, a carne e o Espírito. Esses homens não conseguiam lutar, irmãos, porque eles deixavam a carne falar mais alto. Eles eram controlados pela carne. Então o Espírito aqui, apagou. Lembra que Paulo diz, não apaguei o Espírito Santo. Não apaguei, não entristeça. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa, irmãos. Ele tem sentimento como nós temos. Se você se achega, ele vai se achegar a você. Se você se afasta, ele vai se afastar de você, irmãos. Chegar até um momento que você não tem mais a percepção da voz do Espírito. Você não é mais conduzido pelo Espírito, porque a carne dominou, as concupiscências.
E o que é que acontecia com esses homens que eram dominados com a carne? Ó? O orgulho tomava eles, a ganância, a imoralidade sexual, ó, a ambição egoísta e rebeldia contra Deus. Esses homens eram dominados por esses direcionamentos. Judas ensina que os escarnecedores não seguem a vontade de Deus, mas os próprios desejos. Hoje nós vivemos em um tempo, irmãos, que tem muitos falsos profetas dentro da igreja. E é só você analisar o direcionamento deles. Eles mesmos se entregam, mas as pessoas estão tão enganadas que elas não percebem o direcionamento. Mas se você pedir discernimento a Deus, ver esses homens falando, você percebe logo ali que tem algo errado. Hoje, irmãos, eles falam claramente o que eles querem, irmãos. Por quê? Porque as concupiscências dominam estes homens, irmãos. São homens que não estão mais na presença de Deus. Está dentro da igreja, está com a Bíblia, prega, canta louvores, mas o Espírito de Deus não está mais sobre eles, irmãos. Porque a carne já dominou, é dominado pelo desejo da carne. Agora o 19, irmãos, vamos entrar no 19. Aqui Judas diz, ó, sendo estes os que se separam a si mesmo. Judas está se referindo aos falsos mestres, mencionados no versículo anterior. Judas capítulo 1, 16 ao 18. Pessoas que vivem segundo seus próprios desejos pecaminosos e zombam da verdade espiritual. E Judas diz, irmãos, ó, se separam a si mesmo. O que quer dizer isso, irmãos? Ó? A palavra grega sugere pessoas que separam ou criam facções. Olha o que esses homens faziam dentro da igreja. Ó. Eles separavam e criavam facções. Em vez de promover a unidade da igreja, irmãos, a unidade da igreja é uma igreja que é uma coisa só. Todos aqui somos irmãos em Cristo, vivemos em Cristo, somos filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, sendo uma unidade, se um estiver doente, o outro está. Se um estiver alegre, o outro está alegre. Se a dificuldade do meu irmão estiver ali, ó, eu tenho que tomar essa dificuldade, eu tenho que ajudar de qualquer forma. Por quê, irmãos? Fazemos parte de um corpo. Então aqui, irmãos, ó, não pode ter separação. Ó, você gostar mais de um, não gostar do outro. Ó, aqui não pode ter facção, grupinhos. Ó, eu sou do grupo aqui de Paulo. Ó, eu sou do grupo aqui de Cefas. Não, eu sou de Apolo. Não pode acontecer isso, irmãos. Devemos andar todos juntos no mesmo propósito, Cristo Jesus. Mas estes homens, irmãos, ó, conduzir os irmãos a fazer isso dentro da igreja. Ó, separação, facções dentro das igrejas. Ó. Aqui. Em vez de promover a unidade, ó, andar tudo junto, eles promoviam conflitos, ó, disputas e partidos dentro da igreja. Então, esses homens separavam, irmãos, os irmãos em Cristo, traziam confusão dentro da igreja, irmãos. Eles em vez de unir, eles espalhavam, irmãos. Olha o que 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz, irmãos, ó. Eu agradeço a Deus, pois não, nessa aqui não, irmãos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucuras, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas pelo Espírito, irmãos. Então aqui, irmãos, ó, o homem que anda na carne não tem como entender as coisas de Deus. Não tem como discernir, irmãos, porque você só consegue discernir o que é de Deus quando o Espírito está te conduzindo, domina você, irmãos. Então esses homens, irmãos, ó, não conseguiam fazer isso porque eles se era oposição ao Espírito de Deus. E assim, irmãos, ó,
eles não conseguiam unir a igreja, trazia confusão para dentro da igreja. 1 Coríntios capítulo 10 também fala sobre isso, irmãos. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digas todos uma mesma coisa, e que não haja divisão entre vós. Olha o que Paulo diz aos Coríntios. Antes, sejam perfeitamente unidos em uma mesma mente e em um mesmo julgamento. Então Paulo leva os irmãos para andar juntos, irmãos, unidos, um com o outro. Continuando, irmãos, o 19. Os sensuais. O que é que Judas quer nos dizer que esses homens são sensuais? A palavra traduzida como sensual não se refere apenas à imoralidade sexual. O termo grego descreve pessoas governadas por sua natureza humana caída. Então esses homens, irmãos, eram dominados por sua natureza carnal. Eles não permitiam que o Espírito de Deus os conduzisse. Mas quem conduzia eles era a natureza caída. Irmãos, quando Adão e Eva pecam lá no Éden, essa natureza pecaminosa vem sobre a humanidade, irmãos. Então aqui, irmãos, se eu não submeto a Cristo Jesus, quem é que me conduz? A minha natureza carnal, a qual herdei dos meus pais, pelos sentidos, desejos naturais, sem submeter a Deus. Então, os meus sentimentos, os meus desejos serão carnais, porque eu não me submeto a Deus, porque a minha natureza humana caída que me domina. Então era isso que dominava esses homens. Então o que aconteceu com eles? Eles viviam pelo seu sentido. Eles faziam o que eles achavam que tinha que fazer. Tomavam decisões baseadas em apetites carnais. Eles não se submetiam ao Espírito, era a carne que falava. Não são guiados por vontade de Deus. Não eram guiados pela vontade de Deus. Eram homens completamente longe de Deus, irmãos. E isso, irmãos, nos abre um alerta grande, irmãos. Porque o finalzinho do 19 diz, que não tem o Espírito, irmãos. E esses homens não tinham o Espírito Santo de Deus. Esta é a acusação mais séria do versículo, irmãos. Judas afirma que essas pessoas não possuem o Espírito Santo habitando neles. Irmãos, o Espírito Santo é o selo da redenção, irmãos. Glória a Deus. Aquele que não tem o Espírito Santo está condenado, irmãos. Verdade, Jesus. É o Espírito que nos sela para a nossa vida, para a nossa casa, irmãos. Ele que nos guarda. Amém, Jesus. Jesus sobe aos céus e diz, não deixarei vocês só, eu enviarei o Consolador. Aleluia. E é Ele que habita dentro de nós. Ele que é a nossa garantia da nossa vida eterna. E esses homens não tinham o Espírito Santo. Por que Judas fala isso? Pelo direcionamento deles, irmãos. Pela forma de viver, o que eles desejavam, pelo que eles se colocavam, o que eles queriam. A carne falava mais alto. Embora possam parecer religiosos, fala de Deus, ou até ocupa posições influentes na igreja, mas sua verdadeira condição espiritual revela que não pertence a Cristo. Irmãos, a pior coisa, irmãos, é você não ser do Senhor Jesus Cristo, irmão. Verdade, Jesus. Hoje, irmãos, você pode dizer, que nada, mas vai chegar um dia, irmãos, que você vai ficar louco. É assim mesmo. Chegar um dia que você vai correr de um lado para o outro, não vai pegar seu dinheiro, fazer tudo e não vai adiantar nada, irmãos.
Porque hoje ainda o Senhor está estendendo a mão. O Senhor está de braços abertos esperando você. Mas vai chegar um dia, irmãos, que o Senhor vai encolher a sua mão, né? E não haverá mais esperança, irmãos. A pior coisa hoje, as pessoas dizem: não, é dinheiro, não, é o que eu quero, é minha casa, é meu carro, eu perdi. Não, irmãos, a pior coisa, a pior perca é você não ser selado pelo Espírito Santo de Deus. A pior coisa, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 9, irmãos. Olha o que o Romanos diz, capítulo 8, versículo 9. Não, aqui não. Romanos 8, 8, versículo 9. 09. Mas tome esse cuidado. Não, esse aqui não. Deixa que acho que eu botei errado aqui. Então, irmão, voltando. A pior coisa, irmãos, é você não ter o Espírito de Deus, irmãos, habitando em você, irmãos. É a pior coisa, irmãos, né? E hoje em dia, irmãos, muitos desprezam. A gente fala da palavra de Deus, a gente conduz as pessoas no caminho do Senhor, mas muitos desprezam. Mas eles não entendem, irmãos, o que vai acontecer, irmãos. Porque aquele grande dia, irmãos, é o próprio Deus que irá separar, irmãos. É o próprio Deus que vai trazer para Ele, como aqueles que estão selados, irmãos. Aqueles que estão guardados com a promessa, irmãos. Eu achei aqui, irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 9. Achei aqui, irmãos. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele, irmãos. Irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo irá dizer naquele grande dia: você não é meu, eu não lhe conheço. Por quê, irmãos? Porque preferiu viver o mundo, porque preferiu viver os desejos carnais, irmãos. Porque o Senhor deu tanto direcionamento, falou tanto, que desprezou a palavra do Senhor, desprezou o direcionamento de Deus. Então naquele grande dia, aquele que não tem o Espírito não será do Senhor. E aqui Judas aponta para algo importantíssimo, a qual esses homens não tinham. Não tinham o Espírito de Deus. E hoje, irmãos, muitos assim não colocam a mente nessas coisas, acham que é besteira, acham que não vai acontecer. Não, isso é conto da carochinha, rapaz. Irmãos, os sinais estão diante de nossos olhos, irmãos. O que Jesus anuncia na sua palavra está acontecendo, irmãos. Jesus anunciou guerra, rumores de guerra, fome, peste. Está acontecendo diante de nossos olhos. Estamos vendo todos os dias no noticiário, irmãos. A cada dia mais, irmãos. E Jesus falou sobre isso, que isso precede a sua vinda. Isso está precedendo a sua vinda. Isso está anunciando a sua vinda. Hoje aí, irmãos, acontece uma pestilência no mundo todo. É peste, irmãos. É geral, Jesus anunciou sobre isso. Haverá peste no mundo, haverá fome. Mas sempre teve fome no mundo. Mas, irmãos, está intensificando cada dia mais. Terremotos, a natureza se levantando. Cada dia mais se está vendo coisas, irmãos. O homem cada dia mais frio, irmãos. A natureza humana cada dia mais sem amor. Não está tendo amor, irmãos. Isso, irmãos, é apostasia. Jesus disse que no tempo que ele vier, a apostasia estará lá nas alturas. O que é apostasia? O homem se afastou de Deus. O homem busca coisas do mundo e não quer saber de Deus. Eu postei até um negócio no grupo aí, não sei se os irmãos viram. Irmãos, as pessoas se desviaram do Senhor.
a comemoração do início da Copa ali foi um ritual, irmãos. Aquilo ali foi um ritual maia. Né? Misericórdia. O que acontecia nos rituais maias? É só os irmãos estudar. Havia sacrifício de pessoas, irmãos. Eles pegavam outros povos, subiam naqueles templos ali, sacrificavam ao Deus Sol. Isso. E aconteceu na abertura da Copa ali, irmãos. Misericórdia, Jesus. Né? O homem afastou de Deus, irmãos. O homem se afastou de Deus. Um pequeno resumo aqui, irmão. Os apóstolos previram o surgimento de escarnecedores. Né? Então, tudo que está acontecendo isso aí nos dias de hoje, dentro da igreja, fora da igreja, os apóstolos previram, falavam sobre isso que iria acontecer. Né? Esses escarnecedores vivem segundo os desejos pecaminosos. Estes homens não vivem para Deus, eles vivem para os desejos do coração deles. Então, como é que você pode identificar um falso mestre, um falso crente, pelo que ele faz, pelo que ele fala? Jesus diz, pelo fruto. Qual é o fruto que ele dá? Aí você vai ver. O fruto deles é o pecado, é o desejo carnal. O seu comportamento produz divisão dentro da igreja. Então eles só entram na igreja para destruir, trazer falsos ensinamentos, né? Arrecadar coisas para ele, né? Trazer ensinamentos sobre você para poder puxar dinheiro para mim. Esses são os falsos mestres. A razão fundamental é que não possui o Espírito Santo. Então esses homens não possuem o Espírito de Deus, porque a carne domina, irmãos. Eles são filhos do diabo. E nós, como igreja, devemos estar atentos para não cair em falsos ensinamentos desses homens, irmãos, porque eles estão espalhados aí por todos os cantos. Acho que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento para que a gente possa entender, irmãos, que precisamos se achegar cada dia mais diante do Senhor. Precisamos ser selados pelo Espírito Santo, né? Viver em vida santa e buscando ao Senhor até o dia da nossa redenção. Que Deus nos abençoe.